Começando essa gravação na quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023, às 15h38, a hora que eu anoto aqui. Este é o Moda Importa número 103, depois de alguns programas especiais aí de retrospectiva, a gente participando de eventos, enfim, né? Voltamos à nossa programação normal aqui, eu e Marcela sentadinhos, cada um no seu lugar na casa, utilizando a ferramenta Zoom, alguns microfones e alguns outros aparelhinhos chamados iRigs, canetas, alguns fiozinhos aí, computadores, para a gente conseguir gravar e bater um papo sobre moda provando há mais de 100 episódios que moda importa. E importa pra cacete muitas vezes, né? Porque ela emprega, ela cria arte, ela cria design, ela protege do frio, ela te deixa mais bonito no calor, enfim, ela é sexy, né? Tudo que você acha que tem legal na vida aí, a moda tá. E algumas podridões também, vamos mentir aqui também, tem algumas podridões no mundo da moda também aí, que a gente aqui não passa pano e traz e discute, né? E acha o que pode melhorar ou o que pode piorar. O Moda Importa, neste episódio número 103, tem patrocinadores muito legais. Alguns estão com a gente há muito tempo. Por exemplo, Grupo IESA. Grupo IESA e sua pinca de marcas de carros e motos. Por exemplo, tem moto BMW e Harley Davidson, só para começar a conversa. Aí carro vai lá, Volvo, Fiat, Nissan, GWM, BYD, BMW, Jeep, Mini Cooper, Renault, é uma porrada de marca. Você vai encontrar um carro ou uma moto da sua cara no Grupo IESA. Te mandar um beijo para uma marca, das novas marcas que estão no Grupo IESA, que é a GWM, né? E toda a turma da GWM tem uma coisa muito legal que rolou agora no dia 20 de setembro, dia do Gaúcho, para quem é de fora, o dia da Revolução Farroupilha, onde teve venda pelo Mercado Livre. Venderam os carros pelo Mercado Livre e a promoção foi uma delícia. Já foi PVA grátis, que mais teve ali, né? Teve um monte de coisa, emplacamento, né? IPVA, né? Taxa zero, emplacamento, IPVA. Tudo pelo Mercado Livre. A galera entrou no aplicativo do Mercado Livre e comprou. Exato. É incrível. 2023, nós estamos comprando carros pelo Mercado Livre, pelo aplicativo do Mercado Livre, no celular. E assim, gente, as lojas fechadas, porque era feriado no dia 20 aqui. E a IESA vendendo GWM. Então, assim, acho que a gente precisa dar uma carimbada nesse ano em que, além do carro ser elétrico, a gente ainda está comprando pela internet. Perfeitamente. Também está com a gente bastante tempo. Nelly, produtos de limpeza, né, que lançou há pouco tempo aqui com uma vibração geral aqui da casa e do bairro, né, de pacotes de assinatura. Conta pra gente melhor, Marcela, como é que funcionam. O Clube Nelly, ele funciona assim, você escolhe um dos 3 tamanhos, P, M ou G, e recebe todo mês na sua casa uma seleção de produtos conforme a sua necessidade. Por óbvio, o P é para uma casa menor, até 2 pessoas, mais ou menos. O M atende uma família pequena e o G atende, por exemplo, a nossa casa com 2 crianças, muita roupa, cachorro, muito pó, coisas desse tipo. Recebe no conforto dessa casa, é debitado como qualquer clube de assinaturas, no cartão, e pronto, para de se preocupar em ter que ir correndo porque acabou o lava-roupas ou porque acabou o detergente de louça e assim por diante. Mas o mais legal tá, hoje, no dia 27, publicaremos um tutorial que teve a participação, na verdade a participação não, estrelado por nosso filho Federico, ensinando aos jogadores de futebol como se lava chuteiras, com produtos Nelly, é óbvio. Incrível. Assistam. Ficou muito bonitinho, foi muito orgânico. Ele pegou o celular e foi gravando. Exato. Foi muito legal. A KTO tá com a gente, Know the Odds. O que é KTO? KTO é Know the Odds, né? Odds é aquilo que um jogo tá mostrando o quanto um time tem de potencial de ganhar ou não, é uma coisa matemática, enfim, né? É uma coisa completamente matemática. Por exemplo, hoje é um dia de Libertadores América. Joga um Fluminense, mais tarde Fluminense entra no Maracanã, na partida de ida da semifinal da Libertadores América de 2023. E aí o Fluminense está pagando menos para a vitória, o empate paga um pouquinho mais e o Inter tá pagando bastante, porque o Inter joga lá no Maracanã, né? Enfim, né? E mais do que isso, a KTO aceitou a parceria com o Moda Importa para a Marcela misturar esse mundo KTO, que é muito grande, né? Tem ali cassino online, enfim, tem outras coisas por ele também, com moda, né? Esportes e moda. Cada vez cresce mais a participação na KTO de outros esportes americanos, tênis, e a Marcela tá brincando, porque tem um vídeo dela muito legal de tênis, envolvendo Lacoste, histórias que tem linkado na moda, porque você sabe que o futebol cada vez está mais próximo da moda, né? E moda mais próximo do futebol. Inclusive, nesta semana que falamos, daqui a 2 dias, vai ao ar o nosso terceiro Odds da Moda. O nome do quadro é Odds da Moda, justamente fazendo essa brincadeira com as probabilidades, quais as chances da moda e do esporte estarem conectadas. E eu mostro lá no quadro que as chances são enormes. E com a gente, um parceiro que volta
Shopping Guatemi de Porto Alegre apresentando o Parque Mundo Bita, vai até 15 de outubro, para quem tá curtindo essa mensagem aqui. É dentro, esses dias uma mulher perguntou para mim, mas é fora, com essa chuva toda? Não, é dentro. A Praça Érico Veríssimo é dentro do Guatemi, no primeiro piso, né, dependendo de onde você entrar. É, É bem no subsolo, mas não é exatamente essa a linguagem, né? Enfim, mas é na é Praça no Érico Veríssimo, térreo, aquela praça primeiro central no piso. térreo, né? Onde tem tobogã, tem roda gigante, tem piscina de É. espuma, né? Espuma aquela de almofadinhas, enfim, né? É muito legal, tem outros brinquedos. Todo o pensamento do parque é Mundo Bita, claro, linkado ao dia 12 de outubro, que é o dia das crianças. O parque vai um pouquinho mais de 12 de outubro, vai até o dia 15 de outubro e tá todo mundo convidado para participar, né? E brincar por lá, levar a garotada, a gente já levou os nossos. Fizemos vídeos, estão postados, aliás, né? É. E eles se divertiram Inclusive muito. com essas pequenas peças escolhendo seus presentes, né? Porque daí a gente só tem um problema com essas coisas, sabe? Quando a gente faz a campanha do Iguatemi. Porque daí a gente já levou os guris para escolherem seus presentes, já compramos os presentes, eles já estão usando os presentes e o Dia das Crianças ainda vem aí. E daí o pai e a mãe, ó, vão marchar com outro presente. Porque como é que tu explica para criança de 3 anos que aquele presente que ele escolheu lá na loja, gravando, lá na Lego, lá na Decathlon, já era o presente de Dia das Crianças, né? A criança quer o pacote no dia 12, então a gente vai ter que simular alguma outra coisa aí no dia 12, ou voltar lá no Iguatemi para comprar mais alguma coisa, né? Sabe como é? E aliás, gente, falando aqui, Dia das Crianças também, sempre muito legal, e isso foi uma coisa que eu consegui fazer esse ano, não tem nada a ver com moda, mas tem a ver com comportamento e tem a ver com o Iguatemi diretamente, que é a gente separa, né? É legal envolver seus filhos e separar o que tem de brinquedo que não está sendo usado, obviamente, brinquedos em bom estado, que possam ser destinados a outras crianças que não têm as possibilidades de ganhar esses brinquedos nesse dia 12, que obviamente é uma data comercial, mas que a gente sabe o quanto faz o olho de uma criança brilhar. O Iguatemi está envolvido com muitas instituições que pode também receber. Eles não estão oficialmente com um ponto de coleta nesse Dia das Crianças, mas eles trabalham com o Instituto Montserrat, com outras instituições que podem receber e destinar esses brinquedos. Bom, Marcela toma bruxa. Essa é a real. No, Preciso falar isso no lo bastante. creo en las brujas, pero que las hay, las hay. É, é isso que se fala, né? É, Por que eu tô te chamando de bruxa? porque eu tô de preto? Só por Não. isso? Ah, sou uma bruxa porque eu sou uma mulher, talvez, independente? Ou Não. talvez que diz o que pensa? Não, Marcelo, Ou... porque a Dior usou bruxas no seu desfile. Ah, Você esperava o mas quê? porque eu sou conectada com a natureza, com o meu sagrado feminino, como as mulheres gostam de dizer que as bruxas eram, um assunto bem, bem, bem rico e interessante, porque por óbvio, não é a primeira vez que uma marca de moda, nem a própria Dior não é a primeira vez, se apropria dessa estética witchy, que a gente chama witched core, tendência witched, e mais, e derivados, porque aí se mistura quase que com o boho, né, que é esse bohemian style, esse jeito de tu vestir uma coisa um pouco folk, aquele chapéu, as rendas, o próprio preto, as Tá, texturas, vamos ao princípio. Qual é a moda bruxa? Como é que as isso. bruxas se vestiam? Sabe que uma vez eu fui numa exposição de artigos de tortura medieval. Que legal, Luciano. Era uma exposição linkada a- Sadomasoquismo? Não, não, zero. A tua cabeça está toda Tortura errada hoje. mesmo. A Inquisição. A Inquisição, né? Muito usada pela Sim. igreja, digo passagem, né? E aí teve uma exposição num shopping de Santa Maria. Eu era estudante de cursinho lá, foi em 97, no máximo 98. E eu fui na exposição, porque eu morei o segundo semestre de 97 e o primeiro de 98 lá. E aí eu fui na exposição, porque contava, tipo assim, o professor do cursinho meio que falou, ó, tem uma exposição muito legal para estudar sobre a Inquisição e lá ver de verdade o que eles faziam, enfim, a primeira vez Claro. que eu vi o empalador, por exemplo, né? Uma coisa horrorosa, enfim, né? E aí, o cara, a exposição era italiana e o cara da exposição contava uma história muito interessante sobre as bruxas, né? Que eu não sei se é completamente verdade, mas eu assumi, porque ela é tão interessante que eu assumi como uma verdade de tão interessante que ela é. Ele assim, bom, você sabe que tem essa coisa das bruxas voarem, né? Elas voam As nas suas vassouras. vassouras, né? E aí você já parar para pensar por que que elas voam na vassoura? Por que que há esse imaginário das bruxas voarem em vassouras? Aí vamos lá, ao que ele contou pra gente. A história é a seguinte: as mulheres tinham pouquíssima liberdade naquela época.
né? Elas eram mulheres do lar, elas limpavam os espaços, cozinhavam os espaços e cuidavam das crianças. E os homens tinham o trabalho que naquela época eram trabalhos muito mais duros, né? Eu tô falando de século XV, século XIV, século XIII, talvez Trabalhos XVI, mais XVII. físicos, né? Exatamente, não tinha muita coisa de labor intelectual, né? Era muito Sim, raro, né? Vamos lá, se a gente vai pensar em coisa de ler, por exemplo, né? A prensa é de 1500 ali, ou 1400 e exato. lá vai pedrada, enfim, né? A de Gutenberg. Então era muito difícil o trabalho pensativo, né? Apesar de tê-lo, né? Mas não era o que Sim. acontecia. E aí as mulheres não tinham liberdade e elas tinham como liberdade a limpeza. Elas podiam usufruir da limpeza para algumas coisas. E aí o que que acontecia? As mulheres, para escapar dessa vida do lar, pegavam as suas vassouras e saíam com as suas vassouras de casa, né, para limpar lugares. E aí elas se reuniam com as vassouras, ou seja, elas tinham a desculpa. É tipo quem fica inventando que trabalha na empresa carregando o laptop do lado para outro andando rápido, né? Fazendo de conta que tá trabalhando. Miguel, é só carregando o laptop mesmo. Não faz porra nenhuma na empresa, mas tá lá caminhando no aquele, tá toda hora, tá sempre apressado, sempre sem tempo com o laptop. Faz de conta que tá criando coisas, só tá atrapalhando. Enfim, Ai, ai, ela ai. saiu com as suas vassouras. E aí elas Sim. se reuniam nos bosques, porque naquela época as cidades eram bem menores, ou quase não existiam, os burgos, né? E elas iam para os bosques, e lá nos bosques elas começaram a inventar coisas. Faziam uma fogueira, dançavam, tocavam, contavam histórias. E um dia uma bruxa experimentou algo estranho. Colocou espécies de cogumelo na vassoura. Colocou na vassoura cogumelo, no cabo da vassoura cogumelos. E elas dançavam usando, como se fosse um cavalinho, como as crianças fazem, a vassoura. Naquela época, a roupa da mulher era a mais comum era vestidos. E não existia roupa íntima. A calcinha não Existiam as existia. calçolas, né? Essas outras coisas, anáguas e calçolas, E etc. aí, que eram muito mais para quem tinha mais dinheiro, né? O tecido era Sim, caro, então tu tinha que usar muito tecido. Então, quem era mais pobre usava menos tecido. E aí, o contato de alguns cogumelos com a vagina, essa história que ela me contou, fazia com que elas viajassem na maionese. E elas imaginavam que podiam voar é porque, naquela só viagem. fazendo um parênteses aqui, o contato de qualquer alucinógeno, né, com a mucosa absorve mais rapidamente. Então, tu pode ver gengiva, língua, né, boca, a própria vagina, etc. Então, E aí o acredito que venha daí. imaginário viria daí, ou de algum observador de fora, vendo aquelas mulheres felizes da vida no meio de um bosque, brincando em volta de uma fogueira com vassouras, que elas. E aí essas mulheres as mulheres mais libertinas, eram queimadas em fogueiras, eram Claro, mortas, sim, sofriam tortura. Não, e elas eram sim. loucas, entre aspas, para a sociedade, porque eram mulheres mais libertinas, mais livres, né? Enfim, e daí vem Ou esse até imaginário de que contestadoras. É. exatamente, a bruxa não era só a bruxa porque ela fazia maldade como do João e Não, Maria. Não. isso é um mito que se criou depois, é lógico. Enfim. Foi, E aí eu te foi pergunto, pai, o desenrolar, né, desse registro histórico dessas mulheres com essa visão lá com a vassoura, ou reunidas, é, fosse discutindo, fosse qualquer coisa, se foi se derivando para a bruxa má, para a bruxa que usa os panos, os vestidos daí virando as cada vez histórias da mais Disney, né, que copiaram, né? As espedaçados, histórias da é. Disney Aí o copiaram muitas nariz da histórias já bruxa foi populares. crescendo, as verrugas foram aumentando, aí a O gente vai para uma caldeirão de série, fazer o coisa lá. caldeirão das misturas, porque o quê? Eu acho que antes da gente falar de Fashion Week, de Paris Fashion Week, a gente pode realmente falar desse mito, né? As mulheres que tinham esse contato um tão quanto mais próximo com a natureza, seja com os cogumelos alucinógenos, seja com as ervas, com as misturas, muito ligadas também à cura. As essências, os cheiros, as ervas que se misturavam para se tratar, para curar, eram as mulheres que estavam linkadas a esse saber, né? E quando as mulheres se reuniam, até para diversão ou até para debater isso, era aquele momento de mulheres que cuidavam da casa, do lar, elas eram consideradas bruxas, e a partir daí, como rebeldes, e a partir daí perseguidas, quando expunham suas ideias, quando falavam, e aí a chegar ao ponto de queimadas em praça pública, né? Tá, aí eu Mas, volto à minha pergunta, né? sim, Qual é a roupa da bruxa? a Eu roupa da lembrei dessa bruxa, história por causa que a claro, roupa era essa.
Não, eu diria que, assim, a essência seria o preto, tá? E por isso eu fiz essa brincadeira de estar de preto e de cetim, que é esse, né, sempre mais brilhoso, remete um pouco à noite, mas muito em camadas, tem muita coisa do desfiado, tem muita coisa das texturas mais grossas, rendas, bordados e pontas, chapéu, coisas mais que tapassem também, a gente mistura lá com o passar dos anos com... é, as estampas e os bordados étnicos dos países também, porque daí a Inquisição foi lá para o interior da Europa toda, foi atrás, foi catando essas mulheres também, né, que não eram catequizadas, etc., nos burgos, como tu falou, e foram se apropriando, a própria mitologia ali, né, que fala da bruxaria, tudo foi se apropriando dos fazeres locais, então tem regiões, tu vai lá para o leste europeu, tu pega muito mais aqueles bordados típicos com cores mais fortes, e o que faz aí depois os coletes, as tapeçarias, isso tudo vai se misturando para essa estética que a gente tem como witched e etc. E que muitas vezes homenageada ou inspira algumas das coleções de moda. Então, tem uma mistura que a gente consegue olhar e ver que tem uma inspiração meio bruxa. Porém, estamos falando de Paris, de desfile de Prêt-à-Porter, então a gente está no 2023, estamos no meio da temporada, inclusive agora aqui abri o Instagram, vi que Balmain estava desfilando, estava ao vivo, E tava desfilando o quê? Pois Que então, roupas? vamos fazer esse comentário, isso que eu queria mostrar aqui. Ó, tá aqui, tá rolando nesse momento, ao vivo, o desfile da Balmain. O que aconteceu com a Balmain? Abrindo parênteses de todas as bruxas, eu nem vi a coleção ainda, não posso nem falar se tem ou não também referências de bruxa, mas acredito que não. Eles foram assaltados, né? Foram hackeados ou roubados. O Olivier Rousteing, que é o diretor criativo da Balmain, estava se deslocando de um lugar para o outro, porque quando tu tá com a coleção piloto, né, que é a que vai ser desfilada na passarela, essa coleção tem peças únicas, porque ela está sendo moldada para ser desfilada para depois ser vendida e depois ser produzida em maior escala. E essas peças vão para uma bordadeira, para um ateliê que é aqui, para o outro que precisa finalizar isso. E o Olivier Rousteing estava no carro da Balmain, num carro próprio da empresa da Balmain com um motorista. Ele largou o Olivier, não sei se na sede ou na casa dele, foi fazer esse transporte das mercadorias e foi roubado. Num, claro, roubo programado, né? Não foi um assalto aleatório num carro para levar, foi a coleção inteira levada, que seria desfilada hoje. E aí, além da grande sacanagem, da grande justiça, porque são muitos meses de pesquisa, de trabalho, tem uma questão de propriedade intelectual, né, também muito grande ali, porque ela vai ser reproduzida, copiada, como for. E ele disse que eles trabalhariam quantas horas precisasse noite adentro para reproduzir o que ele já tinha feito, para fazer de novo, para estar desfilando. Então, acredito que isso que esteja acontecendo nesse momento. Esteja sendo desfilada uma segunda versão produzida a toque de caixa nas pressas. Mas voltando para Dior. Então, estamos falando de Paris, Balmain desfilando agora, Dior desfilou anteontem, ou ontem pela manhã, agora me perdi no fuso, se não me engano, ontem pela manhã, em Paris, nas Tuileries, né, nas Tulerias, no Jardim, com uma multidão, segundo Bruno Astuto, nosso amigo já citado aqui, parecia uma final de Copa do Mundo, tal a multidão em frente ao tapume, a estrutura toda que a Dior monta, e Maria Grazia Chiuri, a diretora criativa de Dior, que fala sempre muito sobre o feminino, sobre as questões femininas, traz vozes femininas para dentro das suas coleções, traz mão de obra especificamente feminina, ela trabalha com aqueles bordados da Índia, ela já fez referência a muitas dessas questões ligadas ao feminino, inclusive The Future is Female, a camiseta. Agora, ela trabalhou com as bruxas, falando sobre esta questão, sobre como essas mulheres foram perseguidas, sobre essa estética, brincando, mas falando sério, sobre o feminismo, patriarcado, etc, 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 e com uma, como se diz, uma artista plástica, mas também uma artista plástica mais desconstruída, digamos assim, que se chama Helena Belantoni, que é a artista responsável por todas essas frases e esses dizeres que estão lá no fundo.
E aí, este casamento, e a Maria Grazia Chiuri cria muito também com isso, inspirada num determinado artista, num determinado bordado, num determinado jeito de se fazer, ela foi desconstruindo os códigos da casa. Aí, como tu vê, a camisa branca, a gente tem referências muito claras ao New Look, ao Tailleur Bar, que o Luciano viu ao vivo sendo feito, ó, tá aqui, ó. Aqui eu mostrando, ó, o tailleur, o shape do tailleur bar com a camisa branca por baixo, com a transparência que faz a referência à bruxa e com estas gladiadoras que já se sabe, já se vê, não só em Dior, mas em outras que estão a mil. Então aí a referência é outra, né? Porque aí a gente vai para Grécia, para Roma, quando fala das gladiadoras misturadas com as bruxas, mas a gente vê verniz, a gente vê o couro, o tule, a renda, a transparência. Olha essa aqui, é uma bruxa Fala mais rock lá and na roll. câmera. Fala na câmera. Uma bruxa rock and roll, ó, uma super jaqueta toda trabalhada, um vestido espetacular, coturnos. Mas as referências não são só visuais, né? Elas estão, na verdade, fazendo essa provocação. Elas estão questionando, elas estão cutucando, elas estão querendo mostrar um lado. E aqui eu quero abrir aspas e citar uma jornalista, colega nossa, do Brasil, que escreve para a Marie Claire, que é a Maria Rita Alonso, e ela diz assim: as pessoas amam acabar com a moda. Dizer que a moda é fútil, é excludente, é snob, é feita para demonstrar status e poder. Sim, sim, sim. A moda pode ser tudo isso, sim. Mas nesta terça-feira, foi ontem então, 26, o desfile da Dior, uma das marcas mais sofisticadas e esperadas da Semana de Moda de Paris, mostrou que é possível também levar às passarelas um ativismo declarado em defesa dos direitos das mulheres. Impactante, o show uniu a força da artista visual feminista Helena Bellantoni, pop e provocadora, com a estética das bruxas medievais. Foi uma retomada histórica feita pela estilista Maria Grazia Chiuri, da época em que mulheres rebeldes foram queimadas na fogueira em praça pública na Europa. Maria está interessada em todos os rebeldes que afirmaram a sua independência face ao mundo masculino e desafiaram seu sistema, reforçou a marca em seu material para a imprensa. E aí vai, ela conta que era um desfile gigantesco, ele está se tornando cada vez maior. Mil Durante quatrocentas pessoas assistindo e mais 400 pessoas trabalhando. Me lembra muito o tamanho dos desfiles da Chanel, que durante muito tempo o Karl Lagerfeld, né, tocou enquanto vivo, que iam para o Grand Palais, que é um espaço gigante, magnífico, que eram aqueles super shows. A Dior, de certa maneira, está tomando esse rumo. Ela fazia desfiles um pouco menores, fez muitas vezes no Museu Rodin, e aí ela vem, citando das grandes atrizes que estavam lá, até outras personalidades pensadoras, escritoras de diferentes áreas, e fala uma coisa que eu acho muito importante aqui a gente citar, que é que, em termos de roupa, a coleção é muito boa, em termos de produto, porque a gente também gosta de olhar e ver o que aquilo, como que aquilo vai chegar nas lojas, apesar de saber que no desfile aquilo é uma ferramenta, né, de marketing, de exposição para a marca, não necessariamente as peças chegam daquele jeito na loja. Aqui na Dior a gente já conseguiu ver toda uma construção arquitetônica que Dior já fazia, dando prioridade a essa silhueta super feminina. Aí tem essa jaqueta com essa pegada mais masculina. Aí a gente vai para os tecidos finos, o tule para seda, com as sobreposições e, de novo, gladiadoras, bolsas, artigos em couro que a gente sabe que vão vender muito também, e assim por diante. Bom, então uma pergunta e provocação a fazer, tá? Estou aqui para mostrar, né, como uma pessoa de fora, e fazer perguntas idiotas, que às vezes são bem-vindas. Ahn, é, Milor Fernandes. Milor Fernandes. Trazê-lo Tá. agora. Ele faria 100 anos, né? Esses dias atrás, agora aí. Ah, é? O Milor disse que odiava quem ganhava dinheiro com ativismo. Não é essa frase dele, é muito melhor que essa, né? Mas ele não gostava de quem ganhava dinheiro com seu ativismo. Porque aí não é ativismo. Não é ativismo. O Para ele ativista não não era. pode ganhar dinheiro. Milor Fernandes. Milor Fernandes. Você discute com ele, Marcelo. Discute com ele. Tá, não vai dar. Morre, discute com ele. Né, ele dizia assim: olha, não é, aí não é ativismo. Ativismo é outra coisa. Não se lucra com ativismo. Aliás, era uma briga dele com o Chico Buarque, diga-se de passagem. Hum, Ahn, o Milor é um gênio, né? A cabeça funcionava de outra maneira, né? Assim como o Chico nas suas composições também é. Né? É uma outra batida, uma outra frequência cerebral, assim. Eu cada vez mais acho que é isso mesmo, tá? Os gênios da humanidade, eles não enxergam o mundo como a gente enxerga. Eu tô vendo gênios da sua área, né? Que dificilmente alguém é gênio de muitas coisas. Tirando o Da Vinci, eu acho, dos conhecidos, né? Que consiga ser gênio em várias áreas, né? A pessoa é gênio ali, né? Tipo, o Ronaldinho Gaúcho é gênio jogando bola, deu, acabou. Mas ele não é, não sei o que. Claro que não é, ele é gênio ali.
Pegar uma bola com o pé, ali é gênio. Enfim, né? Já futebolizei, né? Bom, né? Sempre tem uma pitada de futebol aqui. É. Braço KTO. Aí o seguinte, é uma pergunta provocação, né? Sim, Assim, entendi. e pode ter uma resposta que satisfaça isso aí, né? Eu consigo entender que, né, que assim, eu tô pensando mesmo na roupa em si, tá? A coleção que é demonstrada através de um desfile que tem uma história de arte, design e por trás de tudo aquilo ali, as cores, o jeito, os cartazes, as frases, eu entendi. Eu olhei uns 4, 5 minutos do desfile assim, saquei o que é ali. Saquei tudo certo, lindo, e acho que isso tem que ser respeitado. Acho que pouca gente entende o que é um desfile, né? Aquele show que as pessoas acham que é uma coisa demorada, né? Ele dura 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 20 minutos no máximo. Assim, é muito difícil escapar desse tempo. Mas ele disse alguma coisa. Ele é fechado em si. Só que na moda, além de ser fechado em si, aqueles produtos saem dali e vão para lojas. E as pessoas Sim, compram. E isso, sim. outras milhões de marcas no mundo copiam as grandes âncoras da moda. Aquelas que lançam realmente tendências. E é assim que é na nossa vida também. A gente copia a nossa amiga, né, estilosa, o nosso amigo que tem um estilo, a gente vai copiando, assim. Na moda tem isso, né? Tem os alicerces e a galera que fica em trás. Uhum. Mas no mercado da moda tem diversas, vamos lá, consolidadíssimas, milhões de marcas no mundo, que nós não sabemos quem são, mas que espalham essa roupa para o mundo. Né? Sim, Olham para a Semana da Moda de Paris e vai lá. Tá longa a fala, mas aqui não tem como ser longa. Aí eu te pergunto, Marcelo, não tem como como ser é que curto, tu dá quer para dizer. Tá ser, louca. né? Como é que dá para ser ativista sem essa hipocrisia apontada pelo Milor? Porque no final das contas eu tô usando de ativismo, que eu não sei se vai dar certo como ativismo, né? Eu sei que tem movimentos dentro da moda que sim dão certo ali, né? Tipo assim, é uma mulher que tá por trás, são mulheres que costuram, são mulheres Isso. que pensam. Tudo isso já é uma quebra real. Aí não há hipocrisia. Mas eu digo quando vai para a loja, quando vai ser vendida por centenas e milhares de euros e dólares, tá? Como é que isso me dobra e me é ativismo? Eu não sei exatamente como ele te dobra, mas eu sei como É que a gente pode que. discordar do melhor, né? Foda-se, isso aí que ganha dinheiro, Não né? é, eu ia dizer, eu acho que eu sei como que pode deixar de ser hipócrita, e é justamente no que tu citaste ali, é fazendo. Então, ao meu ver, a Maria Grazia Chiuri e todas as pessoas e as mulheres que usam do seu espaço e do seu valor, porque aqui a gente está falando de uma casa bilionária, né, como é a Dior, para chamar atenção para esses temas, é, assim, em primeiro lugar, não é hipócrita porque tu justamente está usando do teu canal, da tua audiência, do teu público para falar de temas sérios. Mas em segundo lugar, porque tu está fazendo efetivamente. E aí, no caso da Maria Grazia, a gente está falando de promover a artista visual, pegar esse desfile unicamente, né? Os bordados, as técnicas, os fornecedores, contar uma história levantando outras pessoas, levantando efetivamente as questões e não só estampando camisetas, como The Future is Female, como ela fez e vendeu horrores. E certamente agora também terão com outras frases esse tipo de roupa, talvez bolsa, talvez o que for. A É, minha pergunta é é, no lucro mesmo, sabe? É é no isso, lucro. mas é isso, o lucro, ele tá sendo destinado também àquela empresa lá, aquela empresa, aquele grupo de bordadeiras lá do interior da Índia, que faz aquele trabalho específico e que bordaram para a Dior durante 3 ou 4 coleções. Quanto custa isso? Quanto isso ajuda efetivamente a mudar a realidade daquelas mulheres lá que estão bordando na Índia, que vivem nesse tipo de No mundo? trabalho em si, totalmente, né? No Então, trabalho em é si, assim que eu totalmente. vejo, assim como ela faz quando ela com as escolhas dos tecidos, com as escolhas das collabs, com as escolhas dos artistas visuais. Então, deixa de ser hipócrita no momento em que efetivamente É que aquilo está vindo junto. o feminismo clássico que consegue movimentar, ele muda a sociedade, né? Porque há uma chaga na sociedade, a chaga é a violência contra a mulher, né? E Sim, aqui eu tô linkado completamente à violência, porque que tem também o machismo, assim, aquele colocado, né? Aquele colocado de, não, a moda vai trabalhar só homem, né? é Aqui instalado exatamente, né? como Então aqui já tem uma quebra, eu enxergo a quebra no fazer, enxergo a quebra em quem é chamado para pensar, né? Tipo assim, essa quebra tá muito posta, né? Tá muito colocada, não há dúvida nisso, né?
Agora, o lucro todo, ele é realmente um retroalimentador dessa quebra, ou uma pequena parte é para essa retroalimentação, e baseado nesse discurso, eu ganho dinheiro pra caralho, né? E, na verdade, no final das contas, eu movimentei, sim, aquelas partes do fazer, mas na vida macro, eu não consigo. Cada movimento feminista bem feito quebra um pouquinho disso, né? Aumenta o espaço da mulher e diminui a violência contra ela. Eu sei disso, né? É que não vamos também ser aqui muito bobinhos. A gente sabe que muita gente usa do ativismo para se sustentar e se manter vivo e ser hipócrita com isso. Tipo assim, não quero mudar, eu quero ganhar grana. Eu Sim, quero sim. né? Não é nem sobreviver Eu apenas, não, né? eu não acho que seja o caso da Maria Grácia, e acho que ela sim é muito envolvida com todas as questões Porque que no ela final das contas levanta. tem tudo aquilo, né, Marcelo? A peça vai ser vendida, né? A peça, o casaco vai ser vendido por 5.000 euros, Sim, né? mas Eu aí não é que sei tá. quanto que pagaram Ei, para costureira tá, bordadeira lá. Isso eu não sei, né? tá. Não, Mas não enfim. é isso. A questão é que ela também chama a atenção de uma série de clientes e ela vira assunto e ela é falada. Toda essa temática, essa história contada no desfile, se fossem só as roupas feitas estilo bruxa, que não tivesse essa história por trás, tá, talvez elas fossem mostradas, vão ser roupas lindas e maravilhosas, vão ser da Dior, vão estar vendas, mas é um espaço a menos que se ocupa para se falar disso. É uma mulher talvez interessada nisso, a menos que considera entrar na Dior e comprar uma bolsa. Talvez a Dior se relacione também muito mais com essas mulheres que estão mais conectadas com esses universos e que querem, de certa maneira. Porque tu não vai entrar na Dior para ajudar as bordadeiras da Índia ou para levantar a artista visual italiana que está falando disso, do contra o patriarcado. Tu não vai entrar na Dior pela história, no meu caso, pela história da Dior, pela forma como é feita, pela matéria-prima, por como aquilo é contado e pela beleza, pelo né? Alice, como ela diz, a moda pode ser só o status, podem criticar, chamar do que ela quiser, mas a moda pode sim pegar, então, esse super espaço e falar de uma coisa séria. E mesmo assim, continuar vendendo muita roupa, continuar vendendo muita bolsa e muito sapato para um monte de gente que não está interessada É nisso. que, Mas é que tem uma porcentagem que talvez não se interessasse pela Dior e vai voltar e vai entrar para comprar Dior também por conta disso. grande maioria, né? Fala a real. Não, desculpa, Não, ao contrário, ao contrário, ao contrário. eu Ao não acho que a contrário, grande ao contrário. minoria. A minoria tem esse pensamento, essa linha de raciocínio, assim, até porque bom, aí é outro papo, a gente teria outro episódio, mas assim, é, é, eu digo a Dior Corporation LTDA, ou SA, entendeu? Tipo assim, eu tô falando dela, lá atrás. Eu tô falando do gabinete Uhum, que tu mesmo, né? conheceu. Porque a arte e o design, tipo assim, vamos lá, que é muito, é complexo e é legal de falar, assim, porque no final das contas é Christian Dior, tá? No final das contas, Claro. né? No final das contas é ele. Quem um dia vai para Paris, assim, e puder visitar a exposição, tipo assim, aí tu entende a alma do negócio, entende? Hoje em Dior dia, Galeria. eu sei que comandam essas marcas nem tanta alma assim. Eu tô indo ali. A minha pergunta é para eles, entendeu? Porque, entre aspas, Marcelo, não é. Vamos lá. Eu vou tirar aspas, eu vou ser um pouquinho mais contundente. É fácil chamar, sabe, a Curie. É fácil, né? É fácil eu levantar e pedir para ser uma coleção com esse pensamento. Se no final das contas, né, eu dividi Isso vende muito muito. mal isso. Eu acho que deve vender muito, porque de todo mundo vai ser chamado de novo, ela vai se manter no emprego dela, porque parou toda a hipocrisia. Tem que vender. Roupa tem que vender. Tem que Sim, vender. Para manter emprego na fábrica, tudo mais, tem que vender. É assim que funciona o planeta Terra. Tem que vender, claro. né? Tipo assim, então, dito isso, porque eu acho que todo mundo está nos ouvindo sabe disso, né? E não vai lutar contra isso. Dito isso, eu tô sendo bem desconfiado mesmo, assim, sabe? Eu tô sendo bem contundente, assim, Chato. sabe? Bem E chato. que, não, e desculpa, né? A história da humanidade, né? Olha só que coisa louca, que eu tô parecendo um cara contra a maré, e agora eu vou usar a frase. A história da humanidade mostra que o capitalismo, ele é muito selvagem. É muito selvagem. E nos últimos tempos, olha que coisa louca. O capitalismo se acoplou.
a coisas absolutamente importantes do mundo que poderiam melhorar o mundo para ganhar dinheiro, para ser ainda mais selvagem. Eu Entendeu a entendi. volta que eu dei agora? Sabe? Sim, E aí tu soma ao capitalismo selvagem uma hipocrisia sem tamanho. E às vezes tu pode ser vítima, porque tu se encanta com o desfile, tu se encanta com tudo isso. Agora vamos lá, vamos no gabinete, não estão os caras tudo de terno lá? Vamos conversar com ele. E aí? Vamos lá. Quanto é que tá indo aí? Quanto é que vocês estão nas ganhando? ações. Quanto é que tá indo pra galera lá? Quanto é que vocês pagaram pra galera na Índia lá? O que vocês estão falando de real mesmo aqui? Que tipo de liberdade vocês dão além de criativa pra Maria Grazie Curie? Assim que fala? Desculpa. Grazia Chiuri. Curie. Olha, eu acho que é aberto a muitas interpretações, mas em Eu não tô primeiro interpretando, tá, lugar, Marcelo? Eu tô fazendo um monte de pergunta, tá? Eu tô fazendo um monte de tá pergunta. Eu não interpretando sei. também. Não, assim, eu tô interpretando coisas do passado, coisas postas, né? Sobre esse desfile em si e o que a Dior vai pegar com esse lucro, que tá sim gritando o feminismo necessário e tudo mais. A minha pergunta é mais, e talvez nunca seja respondida, Mas deixa eu sabe? te falar, eu tô tentando aqui responder algumas das tuas perguntas, mas tu não tá deixando, porque veio com lá do Não pé. gostei dessa fala, eu tô assim, deixando. É, é o seguinte, para mim é muito é aberto a muitas interpretações. Porém, ela faz uso do espaço que ela tem, da história que ela pode contar, para fazer esse jogo justamente para provocar como ela te provocou, como ela me provocou, talvez ela me provoque de um jeito um pouquinho mais apaixonado do Quinti, mais cega do Quinti, que tá questionando mais, mas ela faz não só o jogo de mostrar, de levantar o feminismo, de falar do feminismo, ela faz o jogo da feminilidade, porque a mulher que vai entrar na loja sem buscar o fundo feminista dela, sem saber quem é a artista plástica que trabalhou com ela, pode estar sendo atraída só pelo jogo da feminilidade, que Dior trabalhava muito bem. Então ela consegue misturar e colocar no mesmo caldeirão feminismo, feminilidade, arte, roupa, moda, consumo, crítica, elogio, vestir esta mulher de um jeito que a mulher se ame, coisa que Dior já fazia muito bem. E isso provocar um ímpeto de sim, de vender muito, trazer as bolsas desejo, os sapatos desejo que vão virar tendência, que vão vender que nem água e que eu vou começar a economizar agora para comprar uma bolsa dessa coleção. Tudo isso tá no mesmo caldeirão, assim como ela levanta a bandeira do feminismo, como ela fala da importância desse universo feminino. Tá tudo meio junto, sabe? E aí tem aspas dela aqui, que eu acho bem importante, da Maria Grazia Chiuri. Tenho convicção de que a moda tem, mais do que nunca, responsabilidade de ajudar as mulheres a perceberem o seu valor e expressarem as suas diferenças. Marcela, com todo respeito, essa minha pergunta não é respondida quando tu cita ela e a liberdade que ela tem, e que já é um indício de que a marca dá liberdade. A liberdade para ela criar e fazer tudo isso que tu falou tá posta. A minha pergunta não se responde com ela. Não se responde com ela. Apesar de eu entender completamente que é um avanço dentro da Dior, né? Nisso. Porque o seu criador e a sua alma sempre pensou na mulher. Ele pensava Sim, na mulher. Eu exato. quero Criava para as vestir a mulheres. mulher. A mulher melhor vestida na mentalidade dele, ela tá mais bonita, tem mais autoestima, ela pode mudar o mundo e é real. Beleza. Sim. Fechei. Fechei. Tá posto. Está posto. Não tô brigando com isso. A minha pergunta não é sobre a liberdade dada para ela, sobre a feminilidade que ela dá para roupa e tudo mais. Não, a minha pergunta é pro gabinete. Gabinete que pode sim estar usando de toda essa temática absolutamente importante e que os movimentos são interessantes, né? É ser, no final das contas, de tudo mesmo, que a grana, que nós falamos aqui, empresa de roupa tem que ganhar grana. Sim, vender. Se lá na divisão também tem feminismo. Tá, agora tá bem clara a minha pergunta, né? Tá Deixa bem para os clara. nossos ouvintes. Por isso que eu falei que é uma pergunta difícil de ser respondida. Sim. Por isso que eu falei, tipo assim, mas Potter, pô, ela já deu a liberdade pra mulher, desculpa, não faz mais do que obrigação. Porque a marca tem isso nela. Tem isso nela, com o homem, eu sei, mas sempre foi uma marca feminina, digamos assim. Ele existiu para isso.
Sim, sim, Ele sim, existiu, sim. ele sentava no gabinete dele, que tem lá na exposição, pensando só na mulher. Né? Sim. Claro que o mundo cresceu e tudo mais, tipo assim. Então, esses caras de terno, eles não fazem mais do que obrigação de entregar para uma mulher que pensa assim o mundo e que faz isso e pensa tudo isso. Porque ela é uma linha de raciocínio que, aliás, os outros estilos também, né? Os que passaram por lá, né? Todos eles têm, sempre o foco era na mulher, na ser bonita, ser feminina. Isso já é uma fortaleza feminista por natureza, de alguma maneira. O Christian Dior, ele era feminista por natureza. Talvez ele Sim. não tinha bandeira, né? Não, só de pensar na mulher já era. Numa época que ninguém pensava. Foda-se. Foda-se, a mulher tava recém se libertando da vassoura, né? Credo. Já que a gente começou falando com bruxa aqui, né? A mulher recém tava começando a trabalhar, entrar no mercado de trabalho de verdade, sabe? A minha pergunta é pro gabinete, porque se o gabinete não tá dividindo lucro, ele é hipócrita sim. E ele usa sim de uma temática absolutamente importante, e aí o Milor Fernandes tem razão. Tem razão. É isso. Eu não sei se é isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não Daqui a tinha uma pouco. outra frase do Milor que era que ninguém quebra com uma janta? Não é dele também? É dele. Ninguém quebra com uma bolsa também. Ninguém quebra com uma bolsa de ouro. Já vi. Podemos encerrar o programa Eu já vi. Então fica aqui o espaço aberto aos executivos da Dior para responder se tiverem para esse. responder essa pergunta. Porque, assim, de verdade, assim, né? Parece muito incisiva essa minha fala, aquela coisa toda, enfim, né? Mas eu realmente queria saber isso, assim, porque Não é isso. uma Se, conversa. Eu entendo que tu porque tá fazendo todo um. me incomoda, assim, sabe? A hipocrisia em qualquer área me incomoda. Né? Uma das áreas que eu mais acompanho, o futebol, ele é absolutamente hipócrita. Poucos os movimentos do futebol não são hipócritas, na verdade. Pouquíssimos. O time de futebol vai lá e bota uma mensagem na camiseta, não sei o quê. Ali atrás não faz nada, sabe? Tipo assim, sabe? Não. Tudo que ele fala não é real, não é prática. A moda, sim, a moda consegue. Aliás, é um dos mundos mais avançados, né, Marcela? Onde o mundo LGBTQIA, P, não sei como é que tá hoje, tá muito dentro, onde a mulher tá muito dentro, onde tem empreendedoras, criadoras. É um mundo muito aberto, talvez dos mundos dos maiores negócios do mundo é disparadamente o mais aberto, nesse sentido. Mas assim, é disparado. Daqueles que mais empregam, que mais alimentam, é o mundo mais feminino, né? Mais gay, mais livre, né? Agora, os outros são muito mais hipócritas, mas eu queria saber dos caras lá. Porque senão o Milor Fernandes tem razão. Certo? Contato@marcelalorenzon.com.br. Podem responder. Exatamente. Pode escrever se vocês quiserem mesmo em francês, que ela sabe ler em francês, tá? Pode mandar em francês. Pode mandar. Quem é o grupo, Marcelo Dono? Também dentro de um press kit, numa bolsinha. Não, pode mandar também, não tem problema. Aí já vai ser comprada. Não Olha tô só. trabalhando pra nenhum veículo. Quem é o dono? Quem são os donos? Que grupo é? Quem tu acha, Luciano? Só me diz. Um chute. É a Salma Hayek, então? Não. É quem? LVMH. Louis Vuitton, Moet, Hennessy. Donos É o homem mais rico do mundo. Ora. O homem mais rico do mundo. O homem. Enfim, mas que enxergou no mercado de luxo potencialidade gigantesca pra isso, né? Pra ganhar muita grana. Fica a pergunta aí, né? Uma pergunta feita pelo Milor, não pelo Luciano Potter nem pela Marcela Lorenzon. Mas enfim, um beijo a todas as bruxas e bruxos que estão nos ouvindo. Eu sou um bruxo, sabia, né? E eu sou uma bruxa. Então uma bruxa. E a gente volta na semana que vem com mais um Moda Importa. Muito obrigado a KTO, Odds da Moda com a KTO, Clube Nelly com a Marcela, Odds da Moda com a Marcela, KTO, Grupo IESA junto com a gente e Iguatemi apresentando o Parque Mundo Bita até 15 de outubro. Um beijo pra vocês e tchau, tchau. Tchau.